A graça e a paz de Cristo Jesus, amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui uma espécie de resumo daquilo que nós tratamos ontem, domingo, aqui na Casa de Deus, no culto das 18 horas. Tivemos diversos problemas técnicos aqui na igreja, tivemos que interromper algumas vezes a mensagem, a pregação por causa desses problemas técnicos. Portanto, aqui eu quero trazer um apanhado geral daquilo que nós tratamos no culto das 18 horas. Nosso texto foi o Salmo de número 84, que nos diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra de Deus. Meus amados irmãos, o Salmo 84, ele foi escrito por alguém que não estava mais em Jerusalém, por alguém que estava fora, distante de Jerusalém, já não vivia mais próximo do lugar da adoração ao Senhor, portanto estava impedido de entrar nos átrios do Senhor. Esse homem, essa pessoa, achava-se morrendo de vontade de voltar à casa de Deus, de voltar ao templo do Senhor para cultuar ao Senhor. Ele estava com saudades da casa de Deus. Falamos pela manhã sobre essa saudade que deve existir na nossa vida, esse desejo de estar em comunhão com Deus, estar na presença de Deus, de cultuar com toda a congregação ao Senhor. E esse era o sentimento desse homem, dessa pessoa, né, que estava distante da casa de Deus e que, portanto, desejava retornar ao templo do Senhor. E foi por isso que este salmo se tornou um salmo de peregrinação. Sim, quando as pessoas estavam distantes do templo e desejavam, portanto, cultuar a Deus, elas, nesse caminho entre suas casas, seus lares e o templo do Senhor, elas cantavam este salmo, né? Conhecido como salmo de peregrinação. Falamos aqui que este salmo se divide em 3 partes pelo menos, né? A comunhão na casa de Deus, versos de 1 a 4, a peregrinação até a casa de Deus, versos 5 a 8, e também a ministração na casa de Deus, os versos 9 a 12. Tratamos pela manhã sobre essa questão da comunhão na casa de Deus, vimos aqui alguns aspectos sobre essa comunhão na casa de Deus. Falamos que essa comunhão da casa de Deus é para os pobres em espírito, conforme está em Mateus capítulo 5, verso 3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Falamos desse sentimento que deve existir no coração de todos nós, de reconhecermos a nossa miséria, de reconhecermos o nosso estado e, portanto, nos voltarmos para o Senhor. E nós aprendemos aqui sobre isso. Então, essa comunhão na casa de Deus é para esses que reconhecem que necessitam do Senhor, que precisam de Deus, que nada têm sem o Senhor. Falamos também que a comunhão da casa de Deus é para os peregrinos, ou seja, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que vagam, aqueles que podem dizer que se sentem errantes no mundo, que estão peregrinando, né? E ao se voltarem para a comunhão na casa de Deus, encontram descanso
para a sua alma, para a alma cansada, a alma sobrecarregada, a alma perturbada. Falamos que a comunhão na casa de Deus é também uma devoção permanente. Por quê? Porque os pobres em espírito, os peregrinos, encontram na casa de Deus um lar, encontram na casa de Deus um ninho para seus corações, uma família, uma habitação permanente e edificante, né? O texto fala sobre o pardal, verso 3, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, né? Onde acolha os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aqui, essa questão do ninho tem a ver com acolhimento, tem a ver com segurança, tem a ver com proteção, tem a ver com um lugar onde a nossa alma encontra descanso, né? E que assim deve ser a nossa vida também. Devemos nos aninhar em Cristo Jesus, na casa de Deus, buscando a presença do Senhor, estar na casa de Deus, no templo onde, na comunhão dos santos, deve ser para nós esse lugar de segurança, esse lugar de aconchego para o nosso coração. E agora, meus irmãos, eu quero falar sobre essa peregrinação até a casa de Deus. Vamos pensar nessa figura do peregrino, daquele que caminhava em direção ao templo do Senhor para cultuar, para adorar, para glorificar, para apresentar a Deus a sua oferta, o seu culto ao Senhor, né? O Salmo prossegue, ele nos conta sobre essa peregrinação de quem vai à casa de Deus. Versos 5 a 8, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Está falando dessa jornada até o templo do Senhor. E aí, no verso 8, Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Né? Essa é o que o salmista está dizendo para o Senhor. E a primeira coisa que nós podemos e devemos observar aqui é essa expressão bem-aventurado. Por quê? Porque ela traz a ideia de completude. Ela traz a ideia de estar completo, realizado, né? de alguém que está caminhando para um estado de completude. Então é mais do que se sentir feliz, né? É se sentir completo, pleno. É alguém que olha para dentro de si mesmo e fala, eu tenho tudo que de fato preciso, né? Graças a Deus. E, portanto, se sente assim, bem-aventurado, quem habita na casa do Senhor, né? Mas o texto fala sobre esse vale árido, né? Numa versão mais antiga, vale de Baca, né? Que também significa vale de choro, vale de lágrimas. O salmista, portanto, está falando de um lugar, ou de um caminho, ou de um trecho complicado, quando o texto diz, quando passa pelo vale árido, né? É interessante pensar nisso, porque as peregrinações de Israel são um tipo ou um símbolo de peregrinação dos cristãos aqui neste mundo. Jesus mesmo falou o seguinte em João capítulo 15, verso 9, vocês não são deste mundo. Paulo escreveu aos Filipenses algo semelhante quando disse em Filipenses capítulo 3, verso 20, a nossa pátria está nos céus. E Pedro endereçou suas cartas aos eleitos, aos peregrinos e forasteiros, né? 1 Pedro capítulo 1, verso 1 e capítulo 2, verso 12. Os hebreus faziam suas peregrinações, meus irmãos, a Jerusalém com o propósito de adorar a Deus no templo. E nós cristãos estamos a caminho da chamada Jerusalém celestial, onde haveremos de adorar e servir ao Deus triuno, né, em tabernáculos eternos. E a comunhão na casa de Deus é um pequeno recorte do que nós teremos na glória celestial.
Agora, peregrinando aqui, meus irmãos, certamente temos passado por momentos maravilhosos, temos visto beleza indescritível, né? Tudo aquilo que Deus criou, a natureza, tudo que foi formada pelo Senhor, nós olhamos para essas coisas e reconhecemos a magnitude, a beleza de Deus em todas elas, né? O bom pastor tem nos conduzido também por pastos verdejantes, ele também tem nos levado a águas de descanso, né? Conforme o Salmo 23 nos diz, nós também podemos dizer que de alguma maneira temos sido protegidos e servidos por anjos que Deus tem enviado para nos socorrer. Podemos afirmar isso. O Salmo 34, verso 7 fala sobre isso. Temos vivido certamente experiências agradabilíssimas proporcionadas pelo Senhor. Todos nós podemos dizer que passamos por momentos maravilhosos na nossa vida. Entretanto, não há como negar e não há por que negar que em alguns trechos desse caminho nosso, dessa nossa peregrinação que nós fazemos até a nossa Jerusalém celestial, não há como negar, meus irmãos, que alguns desses trechos têm sido muito difíceis. Você sabe, olhe para a sua própria vida, olhemos para a vida uns dos outros num bom sentido, nós reconheceremos, veremos que muitos desses trechos que nós passamos, desses percursos que nós temos na nossa vida, são difíceis, são complicados, doem no nosso coração. E nós nem sempre temos como evitar esse vale árido, nem sempre temos como evitar o vale do choro, o vale das lágrimas, nem sempre. Gostaríamos de poder evitar passar por esses caminhos difíceis, de vivenciar essas coisas tão complicadas, mas nem sempre conseguimos. É bem verdade que em tantas vezes entramos num vale de lágrimas por causa das nossas próprias semeaduras, não é verdade? Quantas vezes nós entramos por caminhos que sabemos que nós semeamos, que nós mesmos plantamos esses caminhos, ou moldamos esses caminhos. Nós fizemos coisas que desagradavam a Deus, trilhamos caminhos que nós não deveríamos trilhar, fazemos escolhas que nós não deveríamos ter feito e, portanto, colhemos frutos que nós não gostaríamos e que produzem em nós sofrimento. Gostaríamos, meus amados irmãos, que o Salmo 23 falasse apenas de pastos verdejantes. Gostaríamos que o Salmo 23 falasse apenas de águas tranquilas, de mesas postas diante de nós. Gostaríamos que o Salmo 23 não mencionasse o vale da sombra da morte. Mas a verdade é que o vale da sombra da morte faz parte dessa nossa jornada de fé. O vale da sombra da morte faz parte da nossa vida. O vale árido faz parte da nossa vida. O vale de Baca, ele existe, ele é real. E nós, em algum momento, teremos que passar por ele. Agora, eu quero falar sobre alguns aspectos sobre este vale árido traçado aqui na palavra de Deus. Primeiro aspecto é que esse vale árido é para todos os cristãos, para todos nós. Os hebreus de quase toda a Palestina tinham que passar pelo vale de Baca, pelo vale árido, pelo vale do choro, pelo vale de lágrimas, quando a caminho de Jerusalém. A geografia e a topografia os obrigavam a isto. E na experiência cristã não é diferente. Poucas pessoas passam por este mundo com pouco sofrimento, entre aspas. A maioria de nós enfrenta muitas lutas, muitas adversidades, muito choro. Muitos de nós, a maioria de nós, derrama muitas lágrimas. Isso faz parte dessa nossa jornada, desse nosso caminho que nós temos pela frente até a nossa Jerusalém celestial. Mas essa é a grande verdade. Pensemos nos patriarcas, pensemos nos profetas, pensemos nos apóstolos. Todos eles passaram pelo vale árido.
Todos eles enfrentaram grandes lutas e tribulações, todos eles choraram, todos eles sofreram, todos eles perguntaram em algum momento a Deus, por que tal coisa? Todos eles passaram pelo vale de Baca, pelo vale árido. E muitas são as adversidades que nos afligem, que nos fazem chorar no transcurso desta nossa peregrinação terrena. Enfrentamos desapontamentos, passamos por desastres, calamidades, perdas, escassez, enfermidades. Nesses dias de pandemia, quantos não são aqueles que têm enfrentado essa enfermidade que é tão cruel, tão dura no coração? Mortes, decepções, traições, essas coisas fazem parte dessa nossa jornada. Gostaríamos de pegar um atalho e não ter que passar por esses caminhos, mas eles fazem parte da nossa vida. Agora, além disso, além desse vale árido ser para todos os cristãos, esse vale árido ele é também desejável, né? Ele é pedregoso, ele é escuro, ele apresenta uma série de características, ele é árido, ele não tem os rios de alegria o tempo todo. Ele é pedregoso porque nós não conseguimos remover todas as pedras do nosso caminho, como gostaríamos de termos um caminho tranquilo, um caminho florido, um caminho aplanado, sem pedras para nos machucar nessa caminhada. Como gostaríamos de não termos uma caminhada sofrida, mas a grande verdade é que nesse caminho há sofrimento. Muitos tropeçam, muitos caem. Esse caminho é escuro, esse vale por vezes fica sombrio. Esse caminho também é extenso. Gostaríamos que o vale árido fosse curtinho ou que nem existisse, mas a grande verdade é que por vezes esse vale árido é extenso. Ficamos muito tempo nele. Talvez hoje você se reconheça assim, alguém que já está há muito tempo num vale árido. Que o Senhor lhe renove as forças, que o Senhor o abençoe, que o Senhor derrame sobre a sua vida graça para que você continue nessa jornada até a nossa Jerusalém celestial. Mas o vale árido também, ele é um vale proveitoso. E por que proveitoso? Ele é para todos os cristãos, ele é indesejável, mas ele é muito proveitoso. Por quê? Porque nos torna mais humildes, porque nos torna mais fortes, porque nos torna mais dependentes de Deus, enfim, nos torna mais crentes, pessoas firmes, com tônus espiritual. Na companhia e as necessidades dos outros peregrinos, essas coisas, tudo isso nos traz ensinamentos profundos. Nos faz pensar menos em nós mesmos e nos faz pensar mais naqueles que estão à nossa volta. Nos faz levar as cargas uns dos outros, conforme Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6, verso 2. Meus irmãos, Paulo passou por diversas tribulações. Paulo enfrentou grandes lutas, sofrimento, fome, nudez, escassez. Ele passou por tudo isso, mas permaneceu firme no Senhor, e tudo isso serviu para ele como base, como alicerce, como ensinamento para que ele pudesse então instruir a outras pessoas, e assim também acontece na nossa vida. Mas o que fazer nesse vale árido? O salmista diz no verso 6, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Então, quando passamos por esse vale de choro, esse vale do sofrimento, esse vale árido da vida, é possível transformar esse vale árido. É possível vivenciar nesse vale árido momentos de vigor, de alegria,
as chuvas, as primeiras chuvas, o cobrirão de bênçãos, é o que o texto nos diz. Mas como transformar em manancial? Como torná-lo num lugar revigorante? A primeira coisa é cavando poços. É interessante que os peregrinos orientais, quando passavam por regiões áridas, sem água, eles cavavam poços. Eles procuravam cavar poços. Assim eles conseguiam água para si e água para os seus animais. Nós veremos, e nós temos, aliás, exemplos da palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 26, né? Os patriarcas procurando fazer isso, cavando poços. Isto nos ensina que há conforto, isso nos ensina que há também escape nas tribulações, há escape no vale árido. A nossa tendência, quando passamos por uma provação, quando passamos por momentos difíceis, a nossa tendência é desesperar, é desistir, é sentar e chorar, assim como fez Agar. A escrava egípcia de Sara, esposa de Abraão, quando foi expulsa da casa de Abraão com seu filho Ismael, ela enfrentou uma tremenda tribulação, provação, andando errante pelo deserto de Berseba, até que acabou a água. E então ela senta e ela chora, ela lamenta, ela toma distância e um tiro de um arco, porque ela não quer ver o seu filho Ismael morrer. Ela se distancia, ela fica em total desespero, porque afinal de contas acabou a água. Até que Deus fala com ela, diz que ouviu a voz de Ismael e diz também que faria dele uma grande nação. E então ela levanta a cabeça e ela percebe, em Gênesis capítulo 21, versos 15 a 19, ela percebe então que há um poço ali. O poço estava ali, a salvação estava ao seu alcance, mas Agar, pessimista, Agar, desesperada, Agar, incrédula, não o percebeu. Meus irmãos, nos desertos, nos vales áridos da vida, há sempre um poço cheio de conforto e de salvação. Cristo está sempre ao alcance dos seus. Agora, o conforto e a saída podem nos custar algum esforço. Se o poço não foi cavado, nós temos que cavar. Requer de nós esforço intenso. Mas é melhor cavar do que sentar e ficar chorando, ficar esperando o imprevisível. Muita da miséria e da derrota de tantos cristãos resulta da sua inércia, de simplesmente sentar e chorar, se desesperar e não fazer absolutamente nada, não orar, não clamar a Deus, não jejuar, não trabalhar, não fazer aquilo que o Senhor coloca diante de nós para fazermos. Mas se quisermos saciar a nossa sede espiritual, se quisermos ter alegria e paz no nosso coração, se quisermos encontrar saída no nosso vale árido, haveremos de olhar à nossa volta, de levantar os nossos olhos e de buscar, teremos que buscar na palavra de Deus, na oração, teremos que cavar na palavra de Deus e na oração para encontrarmos a solução para o nosso vale árido. Mas infelizmente, quantos não são aqueles que apenas sentam e choram no seu vale árido? Eu espero que essa não seja a sua atitude hoje. Eu espero que você não esteja simplesmente desanimando e parando, interrompendo tudo, deixando de ir à casa de Deus, deixando de orar, deixando de ler, deixando de buscar aconselhamento espiritual, porque essas são as fontes que Deus coloca diante de nós. Mas, cavado o poço, nós devemos esperar pela chuva.
O texto nos diz, no verso 6, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. É interessante, porque quando o texto fala de cobrir a primeira chuva, os poços que nós cavamos nesse nosso vale árido, nesse nosso vale de Baca, ou vale do choro, vale de lágrimas, esses poços nós podemos afirmar que é um tipo de reservatório, né? Nós os cavamos, mas eles só se encherão quando Deus fizer chover. Geralmente num poço ele se enche de baixo para cima, né? Nós vemos que a água brota de baixo para cima, mas nesse poço espiritual que estamos falando, essa água, esse poço, ele só será enchido de cima para baixo, porque depende de Deus. A fonte é o Senhor. A fonte não é a nossa vida, a nossa própria vida, aquilo que nós fazemos, mas a fonte é o próprio Deus. Nós cavamos, nós buscamos, nós jejuamos, nós oramos ao Senhor, nós adoramos a Deus, nós vamos à casa de Deus adorar e glorificar o nome do Senhor. Nós buscamos aconselhamento espiritual, mas quem derrama da água, do alimento, da paz, da alegria, do renovo espiritual é o Senhor. Portanto, nós dependemos dessa primeira chuva, nós dependemos dessa chuva do alto. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Deus tem prazer em derramar sobre nós. Meus irmãos, um outro aspecto que nós temos aqui está nos versos de 9 a 12, quando nos diz: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. O Salmo 84 nos ensina a respeito da comunhão na casa de Deus, versos de 1 a 4. Fala da peregrinação até a casa de Deus, versos 5 a 8, que é uma imagem da nossa peregrinação até o céu, a nossa morada eterna. E fala também da ministração na casa de Deus, versos de 9 a 12. Nós temos primeiro a postura de quem vive na casa de Deus, né? É uma postura de quem é piedoso, né? É uma postura de quem está pronto também para servir a Deus. É uma postura de quem prioriza as coisas do Senhor. O salmista vai dizer: pois um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Mas em segundo lugar, é importante notarmos que as provisões aos que vivem na casa de Deus. O que Deus faz? Quais são as bênçãos derramadas pelo Senhor? O salmista destaca a presença infiltrante e penetrante de Deus, quando diz que o nosso Deus é sol. Do calor proporcionado, do aquecimento nos nossos corações, da vida que Ele traz a nós, disso tudo que penetra a nossa vida. Mas Ele também fala dessa proteção poderosa de Deus, quando diz que o Senhor é o nosso escudo. A graça de Deus operada nas nossas vidas, nos protegendo dos dardos inflamados do inimigo. Então não é o nosso braço, não é a nossa força, não se trata daquilo que eu posso fazer, mas daquilo que Deus faz por mim. Ele me guarda, Ele me protege. O Senhor é o meu escudo, é o nosso escudo. Mas Ele também fala de que o Senhor não negará bem algum àqueles que andam retamente. E por último, o texto também fala sobre os prazeres piedosos ofertados por Deus, né? Como são felizes aqueles que confiam no Senhor. Feliz é aquele que em ti confia. São bênçãos que o Senhor coloca diante de nós, alegrias,
que o Senhor coloca diante de nós aqueles que estão na casa de Deus. Quem valoriza a comunhão dos santos, a comunhão na casa de Deus, experimenta desse Deus, dessa vida maravilhosa que é proporcionada pelo Senhor, experimenta da proteção de Deus, experimenta da graça do Senhor, experimenta da bondade de Deus, experimenta da felicidade que o Senhor oferta para os seus filhos. E eu espero que você valorize a casa de Deus. Eu espero que nesse tempo tão difícil que nós estamos vivenciando, você possa experimentar, você possa valorizar e possa desejar cada vez mais voltar à casa de Deus. Eu sei que muitos não têm podido estar na casa de Deus por uma questão de saúde. Eu sei que nesse tempo de pandemia precisamos ponderar com muitas coisas, mas que você não perca a alegria de estar na casa de Deus, mas que você valorize estar na casa de Deus, na comunhão dos santos. Este é o lugar que o Senhor tem nos dado. E isso que nós experimentamos na casa de Deus é um pequeno recorte, como falei, daquilo que nós experimentaremos um dia na presença eterna do Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor alegre o seu coração, que você possa depender cada vez mais do Senhor e desejar mais, cada vez mais, da presença de Deus, da comunhão com o Senhor, da comunhão com seus irmãos. Que haja no seu coração um crescente desejo em cultuar a Deus, na casa de Deus, em o nome de Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo.